Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Fala galera, Beto Nitrini aqui para mais um episódio do Café Country. Apesar do Wagner não gostar do Fala Galera, eu vou fazer questão de falar Fala Galera só porque ele não gosta. Vai irritar, né? Estou aqui com Wagner Espadoto. E aí, Vagnão, beleza? Não, Seu agora bigode eu tô puto. novo. Sérgio Magalhães. Fala, Betão. E aí? Tudo bom? Tudo beleza. E a gente está gravando aqui no estúdio do Estema, aqui no Estúdio. Então, se você tem um podcast, quer gravar seu conteúdo, aqui é um lugar legal de você conhecer. Pessoal, hoje a gente tem aqui um convidado que já esteve aqui com a gente na época que a gente não tinha vídeo ainda. Então convidamos ele de novo para vir aqui falar de lesões, falar da parte ortopédica dos atletas. Aquela coisa que ninguém quer ter, mas todo mundo já teve alguma na vida. Quem não teve, vai ter. Se chegar na minha idade então, meu amigo, o Wander chegou aqui hoje, já fiz uma consultinha com ele. Wander, seja muito bem-vindo aqui ao Café Country, uma honra estar com você aqui de novo. Não, e uma salva de palmas para... Olha o garbo e elegância do Wander, por favor. Esse sim um convidado de Que é garbo e isso? elegância. O óculos combina o tom com o terno. blazer, Pô, com o blazer é uma brincadeira. coisa inacreditável que Wander, esse doutor nosso aqui. Eu queria lembrar que cada um daqui já foi meu paciente. Ah, e vamos Não, ser de novo, né? foi não. Nós foi não, somos somos, pacientes. Nós somos pacientes. Já passou Foi, comigo. e serão. Porque assim, já diria um amigo meu, o dia que eu acordar sem dor é porque eu tô morto. Exatamente. Eu tô morto. Wander, eu queria dizer uma coisa, você tá uma bichona assim. Né? Tá. É importante falar. Aqui eu Acabei de sair do pariu. consultório, viu? Porra. Pô, Não, o Wander é ortopedista, né? Ortopedista, médico, atleta, acabou de voltar de Cozumel, né? Me Fazendo deu um aqui. trabalho, você Deu um não, trabalho. eu vou contar. Mas tá aqui hoje com a gente, então obrigado pela presença. Sei que foi corrido, que você chegou hoje, né, cara? Então, obrigado pela presença aí de estar aqui com a gente. é isso aí. Vamos começar. Eu vou fazer uma Bora. pergunta aberta. Wander, qual é a lesão mais frequente nos triatletas e nos corredores? Assim, se tivesse que listar a top 1, a top 2, top 3, depois a gente vamos entrar um pouco mais. Quais são as três tops, assim, três? Né? Olha, a mais comum é a síndrome patelofemoral. O que é isso? É a inflamação do tendão patelar e do tendão quadricipital. Acontece bastante no triatlon, mas principalmente pela corrida. E é a mais comum, assim. Todo mundo tem. Até o Beto a gente conversou Joelho, agora né? A gente tá sobre- falando a gente tá falando de joelho. Joelho, mas na região do tendão patelar e tendão quadricipital, perto da patela. E por que acontece essa lesão? Assim, Geral- alguns motivos porque ela Então, acontece. uma coisa que é muito frequente é o não fortalecimento da região do quadríceps, mas uma coisa que ninguém pensa relacionado ao joelho é o fortalecimento da musculatura do quadril, que também está envolvido nessa história. Porque o quadríceps começa ali na região do quadril e vai até o joelho. Então, é importante ter mobilidade articular e fortalecimento do quadril também associado para não ter esse tipo de lesão. Número 2. Síndrome do trato iliotibial. Essa eu já ouvi. Atrito do trato iliotibial, que pode acontecer no quadril. Essa é bem comum, né? Todo mundo fala, né? É. Eu nunca tive, graças a Deus. No Essa que as quadril. mulheres têm muito Então, ou não é essa? não é uma situação das mulheres, tem a ver com essa síndrome patelofemoral, que é a história do joelho, que é a primeira. E a síndrome do atrito do trato iliotibial, que tem esse nome complicado, ela acontece em 10% mais ou menos na região do quadril, porque o trato iliotibial vem desde a região lá do ilho até a tíbia lá embaixo, e 90% dessas lesões acontecem no joelho, que é chamado de joelho do corredor. E ela acontece quando você aumenta o volume de corrida. Então, você aumenta o número de repetições. Não a intensidade, o volume. Então, o volume. A intensidade, como, sei lá, os tiros, né, as coisas, ela relacionada à intensidade não é o maior fator importante. O importante é o aumento de volume. Então, a pessoa começa a correr as provas de 10 quilômetros, depois vai para a meia maratona. E aí, quando ultrapassa muito e vai chegando para a história da maratona, isso não é uma rotina, não tem uma quilometragem para acontecer isso. Mas quando ela aumenta muito e não tem um grupo muscular forte, não está acostumada com aquilo, isso acaba acontecendo. É muito frequente. Até, assim, vou te falar que 90% das pessoas que correm já passaram por uma inflamação do trato iliotibial na região do joelho. Porque aumenta a fricção, aumenta o número de fricções ali naquela região. A pessoa acha que não nasceu para correr, porque a dor é muito grande, né? Então fica como se fosse uma facada ali naquela ponta.
e aí ela não consegue correr. Então tem que fazer exercícios lá de alongamento, que é difícil alongar o trato, fortalecimento da região também é importante, a mobilidade articular também relacionada ao quadril, porque o trato vem também lá de cima até embaixo. E no top 3 aí que eu acho que é muito frequente, são as síndromes de impacto, que são relacionadas, por exemplo, a canelite, periostite, né? Canelite e periostite é a mesma coisa. Na verdade, você tem uma inflamação na membrana que recobre a região. O mais frequente é na região da tíbia, no terço distal. Acho que a canelite que eu quis dizer, que as mulheres normalmente tem muito, pelo menos a gente vê mais em mulheres, né? Não sei se eu estou errado. É uma frequência até que equilibrada, um pouco mais nas mulheres, vamos dizer assim. E tem a ver com biomecânica de corrida, né? Porque a tíbia, ela forçando essa anatomia, ela tem como se fosse um arco, né? Ela tem um arco. Parece reto, mas ela tem um ápice da tíbia. E esse ápice, ele funciona mais ou menos como se fosse um clips, quando você vai forçar aquela região. Então, ele fica no impacto forçando aquele ponto, e aí pode inflamar a membrana, que é a periostite ou canelite, que é o mais frequente, ou desenvolver edema ósseo, que a gente consegue ver isso só em exame de imagem, e a famosa fratura por estresse. Então, desenvolve de acordo com o processo que acontece se você negligencia a primeira etapa, vamos dizer assim, entendeu? Então, é importante saber disso para não ter uma lesão pior. Eu acho que essas três acho que são mais comuns e são muito relacionadas à corrida, né? A gente fala de triatlon, mas a síndrome patelofemoral às vezes está envolvida com a bicicleta, mas na maioria das vezes a corrida é o que mais machuca. Acho que é o impacto, né, cara? O impacto é o que mais judia, né, meu? Então, dos três, as lesões mais frequentes têm a ver com a corrida. As lesões mais graves têm a ver com a bicicleta, nos acidentes. E o que menos machuca é a natação. Que ninguém treina também. O Wagner machuca normalmente quando ele vai fazer direito. Virada, porque ele vai tentar fazer virada, ele machuca a coluna. Ele chega aqui assim sem... Os caras deixam de nadar pra ir correr, pra pedalar, não lesionam na natação. É isso que acontece. Mas como não dá virada no mar, né, Wagner? No triatlo... Eu machuco às vezes dormindo mesmo. Dormindo às vezes eu acordo meio torto, assim. Como que vocês conseguem observar, por exemplo, a gente sabe que hoje em dia existe um conceito de... E aí eu não vou entrar exatamente o que é volume e intensidade. Vamos pensar em carga de treino como geral, né? Até pra gente, né, não precisar colocar tudo isso exatamente o que é. Essa nomenclatura é um pouco complexa, né? O que é volume, né? Porque o volume está inserido ali em outras questões. Mas como que vocês conseguem observar quando é volume de treino, né? Quando é uma carga de treino que foi passada errada, quando o atleta ainda é iniciante, não está preparado para aquele momento que está sendo proposto, ou mesmo ele está exagerando, que muitas vezes acontece, ou quando tem alguma questão biomecânica, porque para vocês, muitas vezes chega assim, ó, tenho isso. Tá, isso eu curo desta forma, mas e a causa? Como vocês detectam a causa? A gente tem que sempre pensar na causa, tá, Wagner? Porque assim, e às vezes essas causas elas são misturadas. Não é uma situação pura da biomecânica em lesões, não é uma situação pura da falta de fortalecimento ou do volume de treino ou da intensidade. Mas você tem que entender como funciona aquele atleta e que período de ciclo de treino que ele se encontra, porque aí você consegue ajustar o que é mais frequente para aquele tipo de lesão, entendeu? Então, em atletas de endurance que você tem um volume alto, né, falando de volume, de corrida, vamos falar um pouco fora do triatlo, mas do trail, né, que tem volumes que nem o Serginho tá envolvido agora, né, altos, você tem um número de repetições muito alto e você tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Então, entender o esporte e a história da biomecânica junto com esse volume e tal é que vai distinguir isso
E eu acho que uma coisa fundamental é a comunicação com o técnico, organizar isso, falar com ele para entender que fase que tá, porque às vezes o atleta ele não te dá todas as informações para você saber realmente qual a causa da situação. Exatamente, né? Desde quando tá doendo, faz umas 2 semanas, faz uns 6 meses o cara tá já com gelo toda noite, né? Se arrastando. Não, começou a doer domingo. O cara tá lá com aquela dor faz um tempão, né? Antes eu senti uma dorzinha, eu achei que não fosse nada, eu tinha longo, acordei bem. Eu fui fazer, olha, agora, 6 meses aqui de muleta. Então, muitas vezes essa informação, ela vem... não vem totalmente clara para a gente, mas ainda acho que é mais clara para a parte médica do que para o coach. Uhum. Porque, na verdade, o que acontece é que o técnico, o medo desse atleta, tanto da parte médica quanto da parte do técnico, que tem a prudência de tirar um pouquinho o treino, organizar esse treino, e do médico, que também... ajusta essa história, é o cara não treinar, né? Então, ele tem medo que tire do esporte, que esse é um fator que é primordial ali para você entender onde você pode e onde você não pode. Mas, Wander, isso mudou um pouco, né? Assim, eu vejo assim, nas últimas lesões que eu tive, né? Antigamente você tinha uma lesão, falava, não, fica repouso, não faz mais nada, até resolver. Sim. Né? Eu lembro que eu rompi o músculo aqui, o posterior da coxa, até na época eu fui a doutora Fernanda Lima, eu falei, putz, mas agora eu vou ficar sem fazer nada. Ela falou, não, você pode nadar, vai nadar com flutuador, pode pedala de levinho, mas não vai correr. Mas vai, aí eu voltei a correr. Então, a gente tem muito essa coisa, não vou arrastar até onde der a lesão aqui, porque eu não quero parar. E, na verdade, hoje não tem mais essa recomendação tanto de, não, machucou, parou. E até mesmo, já tinha amigo que fez artroscopia no joelho, que 2 dias depois já estava movimentando, fazendo alguma coisa. Então, claro, você não vai fazer o volume, o ritmo que você fazia, mas não tem essa coisa, não vai ficar parado mais, né? Isso mudou um pouco, né? Cada vez mais o movimento é importante para a recuperação. Então, uma coisa que é bem falada é assim, o cara se machuca na corrida, né? Uhum. E só corre maratona, tal, e aí você coloca outros esportes para ele, para que ele tenha recuperação sem machucar aquela região que está lesionada. E aí que surgem os triatletas, né? Exato. Então acaba tendo um outro esporte, movimenta e melhora a história. Então é a história do cross-training, né? Você conseguir fazer alternâncias de esportes para recuperação. É melhor que ele tenha um movimento do que ele ficar parado e não ter uma boa recuperação. Uhum. Porque outra coisa que eu sempre falo é que movimento é vida. E que a gente tem no nosso corpo 60% a 70% de água. Então, o que acontece? Você precisa ter movimento para fluir esse líquido no nosso corpo. Tanto no aparelho cardiorrespiratório, quanto no cardiovascular, quanto o intestino que precisa funcionar. Então, tudo isso precisa ter movimento. E o grupo muscular e o grupo ósseo também precisa para ter uma melhor vascularização e ajuda nos processos de recuperação. Por isso que é importante você entender cada esporte que a pessoa faz, que o atleta faz, para que isso aconteça da melhor maneira, sem prejudicar. Uhum. Lógico, não adianta você usar aquela região que está lesionada e de uma maneira errada, vai piorar a lesão, né? Uhum. Então, é importante você entender como ele treina e o que dá para ser feito. E isso também melhora muito a parte psíquica desse paciente, porque ele não se vê fora do treino. Uhum. E isso é importante para a recuperação, porque muitas vezes a gente treina e a parte mental disso, se você parar de treinar, é muito difícil. É difícil. Então, muita gente até fica depressivo, muda o humor, né? Briga em casa. Eu acho que aconteceu isso comigo. Agora eu tenho uma pergunta um pouco aleatória. Assim. Onde vem essa sua calma do cacete aí pra falar aí? A calma? Olha, não consegue... Por isso que ele não se lesiona. Tá vendo? O cara... Tá vendo? Didático. É uma tranquilidade, mestre. Eu tô nervoso, eu fico assim aqui. Não, imagina, Vagnão, tem que ter essa paciência com
as pessoas que eu atendo, mas principalmente em cirurgia, né? Você imaginou? Se perder a cabeça. Então, eu tenho que estar tranquilo para isso, né? Senão, a coisa pega fogo, né? Eu já tive em momentos mais nervosos, mas sempre muito calmo. Você acha que essa tranquilidade que você tem, até na fala, veio realmente desse seu início de... Acho que foi isso, né? Você veio mais das cirurgias, tudo, e depois foi encabeçando essa questão do esporte, do tratamento de lesões, enfim, com os triatletas. Como que foi isso para você, assim, Vandeco? Eu acho que o que mudou muito para mim foi ter começado a realmente o triatlon, né? Eu acho que isso me deixou muito mais calmo e mais tranquilo para resolver várias coisas, né? A gente pensar numa prova de endurance que você tem que ter esse mental, ok, isso é um treino para várias coisas em relação até ao seu trabalho. E no meu trabalho, o nível de estresse é alto num procedimento cirúrgico, às vezes em coisas que graves de a pessoa poder perder até a vida. Mesmo sendo ortopédico, tem fraturas múltiplas, tem um monte de coisa que a gente trata, né? Além dos atletas que realmente a gente tem uma ou outra lesão, né? Que não são cirúrgicas. Então, você tem que ter essa paciência aí, essa calma para administrar tudo isso, né? Eu sempre falo assim, teve cirurgia que eu comecei às 7 da manhã no politrauma e terminei 9 horas da noite. Então... Viveu, tá tudo bem, tá andando, deu certo, entendeu? Então, tá tudo com mobilidade e tal. Imagina que isso é mais ou menos um Ironman, né? De tempo. Eu acho que eu já fiquei mais tempo em cirurgia do que no Ironman. Então, você tem que estar atento com isso, saber qual a melhor resolução, o que você resolve primeiro, o que é mais grave ou não. Tem outras especialidades dentro disso. Tem um neurocirurgião que às vezes está na cirurgia, tem um cara da parte hepática. Então tem um monte de coisa que você tá junto que você tem que administrar e não pode perder a cabeça, né? Então, se sangra lá, tem um sangramento e tal, você tem que colocar para o compressa e falar, o que eu posso fazer para resolver isso o mais rápido possível sem perder a cabeça. Eu não posso chegar lá e falar, gritar, né? Uá! Ô, Vander, aí voltando um pouco para a questão das lesões. Você deve ter vários pacientes lá, eu já tive, né? Sim. Muita recorrência na mesma lesão, né? A gente vai falar de lesões recorrentes, eu queria dar a tua opinião. Sim. Eu tive uma época que, assim, panturrilha era meu calcanhar de Aquiles, assim, era mês sim, mês não, ou era esquerda, direita, era fora, dentro, o nome de todos os músculos da panturrilha eu já conheço, porque eu já rompi todos ali. Por que acontece, o que você poderia falar para as pessoas que estão aqui escutando a gente sobre as lesões recorrentes, sejam elas por impacto ou não impacto, assim, aquela pessoa que já está assim, não aguenta mais, que é sempre a mesma lesão, muda um pouco ali, por que isso acontece e o que ela poderia fazer para que essa terminasse, né? Se é que dá para fazer isso, na tua opinião. Eu acho que se for bem tratada, a lesão, dificilmente ela vai voltar. A gente precisa entender a causa, que a gente estava conversando antes, né? Então, é a biomecânica de corrida? É a história do sono, que é muito importante. Uma das coisas mais importantes que a gente tem de recuperação é ter um sono ok, porque também não adianta a pessoa treinar forte, fazer tudo... Já dizem que o sono é mais importante do que a alimentação e mais do que treino. Ela tem um dia de treino que muito forte. Você está dormindo bem? Eu só durmo. Então tá ótimo. Por isso eu não se machuca. Então, a pessoa tem um treino muito bom, não dorme bem, e aí vai treinar no outro dia, perdeu o treino. Na minha opinião, não tem como. Então, é uma somatória de pontos que você precisa descobrir. Então, se realmente está acontecendo, você está mantendo um padrão que está te dando a mesma lesão. Ou também não curando, às vezes, direito, como você falou, aquela lesão, né? Exatamente. Foi precipitado, não sei. Voltou antes, né? Porque uma situação que é muito comum o iniciante, ele acelera muito e, às vezes, é a situação que coloca ele em risco e dá a lesão. E a pessoa que já treina há muito tempo, o que acontece? Ela se mantém treinando forte e não quer abaixar o volume, não quer ter uma diminuição de treino ou fazer um regenerativo ok. Então, isso também, se manter sempre no topo e treinando forte,
não vai ser algo produtivo e não vai melhorar a performance. Então, eu acredito que uma das coisas para a gente entender recorrência é a causa. Muitas vezes tem a ver com biomecânica, principalmente em corrida, e na história da panturrilha, que nem você está me contando. Então, precisa entender o que se faz e se repete para ter o mesmo resultado, entendeu? Uma vez que eu tive a lesão, eu cumpri ali um período de tratamento, né? Tudo certinho, físio muitas vezes. Como eu sei que eu estou pronto para fazer o retorno? Existe alguma forma de avaliação ou só pelo tempo e a experiência, muitas vezes, dos estudos, falam, puta, essa fratura por estresse, são 12 semanas, aqui são 4 semanas. Aqui. Como que funciona isso? Não, tem todo um estudo da parte de tempo relacionado à recuperação de lesão. O que acontece, por exemplo, cada osso tem um tempo de consolidação, por exemplo. Então, mesmo tendo fratura por estresse, é uma fratura e tem um tempo para você recuperar. O que acontece é ter a habilidade de não atuar diretamente naquele osso, mas conseguir ter os outros esportes que a gente está falando do cross-training para recuperação. Mas existe, todo tipo de lesão tem um tempo de recuperação. O que a gente vê muito é que quando o atleta se machuca, como ele tem uma condição física boa, uma vascularização boa para recuperação, então, na maioria das vezes, a gente consegue uma situação menor do que a média da população. Uhum. Isso é uma coisa que acontece muito. E você precisa tentar trabalhar isso da melhor forma, sem causar um transtorno para esse atleta. Eu acho que sim. O retorno da lesão é muito importante, né? A gente ter essa... Eu tive uma tendinite no bíceps femoral no final do ano passado. Aí tratei, fiquei sem dor, fiquei um tempo sem correr, correndo na água e tal. Aí voltei. Aí quando eu voltei, fiz um treino e mandei pro físio. Falei, aí já tá bom. Ele falou, isso, é assim mesmo que quebra de novo. Falei, fiz um treininho, eu tava me sentindo bem, dei uma esticadinha. Ele falou, isso, boa, é assim mesmo que quebra de novo. É pra voltar devagar, não é pra acelerar. Não tá na hora ainda, mas a gente tem essa cabeça de fazer merda, né, meu? É a história de começar progressivo, né? Isso até preocupa, quer começar onde tava, não quer perder nada, né? Porque ele é um atleta experiente. Sim. Se ele é um atleta experiente ainda comete esses erros, quais são os triggers que fazem um atleta muitas vezes não respeitar os protocolos, por exemplo, e como a gente poderia mudar isso, seja com a questão do médico, o fisioterapeuta, do técnico, em segurar esse retorno para que ele realmente consolide, né, essa lesão, enfim, volte bem. Uma coisa base, eu acho que realmente é o que você está falando da comunicação, né? A gente, se a pessoa não sabe que nível que está esse atleta ou que como não conversa com o técnico, não entende essa história, e um pensa que realmente pode voltar, e o médico acha que não, ou o contrário, a gente tem que estar bem alinhado, né? Isso é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença para que tenha esse retorno ok. Uma outra situação é que você precisa entender esse atleta no sentido de existem lesões que realmente não podem ser feitas, as atividades, e que você tem que segurar essa pessoa no máximo possível para que tenha uma boa recuperação e tenha uma boa cicatrização óssea ou muscular ou tendinosa ou qualquer problema articular que ele tenha. Agora, não é fácil essa dosagem. É difícil você dosar isso. Principalmente porque, na maioria das vezes, os atletas eles vão achando que, passou, se eu fazia uma corrida a 4:10, eu vou voltar a 4:10 do mesmo jeito. E não é assim, né? Precisa ter o progressivo, precisa ter a recuperação, precisa ter o fortalecimento associado, precisa ter a reabilitação com a fisioterapia, precisa estar alinhado com a nutrição. Então, você vê que tudo é interligado, né? E se você não só pensar na sua parte, sem ter essa interligação, nunca vai funcionar bem na minha cabeça. Serginho, você teve muita lesão? Eu? Eu tive bastante, como eu comentei, já desde que eu comecei a treinar, tinha muita lesão na panturrilha. Tinha um problema
na parte posterior, né? Acho que é no isquio, né? Uhum. O encurtamento do isquio, e sempre machucava muito. Tive sempre mais nessas regiões. Nunca tive problema no joelho, nunca tive problema no ombro, em outros lugares. E aí, uma coisa até que eu acho que eu comentei com você, que é uma coisa para uma reflexão, nesses, sei lá, 5 anos que eu comecei um pouco mais com a corrida, né, na terra, trilha, subida, não sei o quê, acabou as minhas dores, as minhas lesões na panturrilha. Assim, e eu comecei a entender um pouco, talvez, o porquê tinha acontecido isso, e aí eu fui olhar um pouco, e talvez, na minha ignorância, porque eu consegui fortalecer o meu músculo, toda a minha musculatura posterior, glúteo, tudo que a gente usa na corrida, que talvez lá atrás no asfalto, né, quando eu corria no plano, eu não fortaleci. Então, o que acontecia? Eu tô falando de cabeça aqui, você que é o especialista. Não. Eu deixava tudo para panturrilha. Então, Isso. quando eu corria no plano, quando eu era mais novo ali, eu ficava só na panturrilha, machucava. E aí, você vê, depois de muito mais velho, eu comecei a correr e treinando em terrenos que a gente já falou, né, que não são óbvios, né, e fortalecendo uma musculatura que você mesmo falou, Vagnão, que é muito interessante, né, intrínseca. Hoje eu faço volumes até muito maiores, eu me submeto a fazer um esforço muito maior, mas tá mais graças a Deus, nunca mais tive problema na panturrilha, porque talvez eu estou distribuindo melhor a força, né, que eu tenho em toda a musculatura que eu não tinha desenvolvida. Faz sentido isso, Wander? Completamente. Na maioria das vezes, quando a pessoa tem a corrida de rua, ela tem o mesmo esforço articular, tendinoso. Então, ela sobrecarrega sempre aquele mesmo grupo. E quando você tem o trail, que você tem a mudança de solo, mudança de equilíbrio. E que é sempre muscular, de surpresa, né, também. Né? Muda sempre. Essa propriocepção, tudo isso ajuda a você ter a musculatura secundária que você não trabalha no asfalto, e isso protege você de lesão. Então, o trail é uma boa saída. Ele não tem, às vezes, tanta intensidade também, porque a corrida ela tem uma média de pace menor, tal, e tem o trabalho que você faz dos grupos musculares secundários e não só dos principais. E quando você faz a corrida do asfalto, você sempre vai usar praticamente o mesmo, que nem sua panturrilha, e acaba sobrecarregando aquela região, por não trabalhar esses outros músculos intrínsecos que acabam dando esse equilíbrio nessa região. A gente está falando de trabalhar musculaturas diferentes. Daí eu queria aproveitar aí, te perguntar, se fala muito hoje em longevidade e voltou a se falar muito, se a gente olhar os técnicos antigos mais, né, que treinavam os atletas de triatlon lá atrás, Wagner, você me corrige, eles não indicavam fazer, mesmo para outros esportes, musculação, né? Muito assim, não tinha essa coisa da musculação como é hoje, né? Tinha aquela história do cara ficar muito grande, muito grande. Aí vai atrapalhar a corrida. E mudou hoje, né? Qual é a opinião de vocês, inclusive que eu vi do Wagner também, e saber o Beto acho que faz também, sobre a musculação, porque me parece, né, eu faço que ela é um bom suporte para prevenção de lesão, do que a gente está conversando aqui, para outros esportes, não só para corrida e triatlon, mas para qualquer outro, né? Quem faz musculação. É tão complexo isso, né? Porque você vai ter atletas que não fazem musculação, que só com muitas vezes treinos específicos, né, de força resolvem essa questão. Tem outros que precisam fazer musculação. A literatura é rica nessa questão do que melhora, como não melhora o recrutamento inter e intra muscular. O que melhora em termos de performance, por exemplo, alguns treinos, dependendo do nível, e aqui é importante falar do atleta, pliometria, né, para um gancho. Assim, é muito complexo. Eu acho que cada caso ele tem que ser avaliado. Em qualquer coisa que a gente fale aqui de treinamento, a gente tem que pensar nas questões individuais do atleta. Você ficou calmo que nem o Wander. Não tem uma agora? receita, né? Você ficou calmo Ele que nem o ficou, Wander né? agora. Eu tô sentindo que agora que você viu. na mesma vibe, Você sentiu, entrou na mesma Betão? vibe. Ou sou eu que tô achando? Entrou na mesma vibe, Entrou na vibe entrou. do Wander agora. Olha lá, hein? Posso Mesma continuar? frequência. Eu tô vibrando com o Wander agora nesse momento. Vocês estragaram. Então Biel, vocês querem que eu Biel, fale como? abaixa a Não, luz manda aí, embora. Biel. Por favor, Biel, abaixa a luz. Momento por favor. romântico do Café Não, vai que Coutinho. tava indo bem. Porra.
É que também esse horário aqui a gente já vai baixando a bola, né? Vai baixando. Vai baixando a bola dos caras. Mas assim, eu tava pensando pra falar, por isso que eu acho que tava falando mais lento. Mas eu acho que tudo que é relacionado a treinamento, se você Então, a receita, individualizar realmente, tem que ser pensado pro atleta. Às vezes até tipo de treino, né? Para aquele esporte, especificidade, momento. Tem atleta que nunca vai fazer, não vai se machucar. Tem outros que se não fizer, machuca no dia seguinte, cara. É bizarro, né, Wander? Mas eu acho que não é uma regra, mas fortalecimento é muito importante, independente de se for com musculação, se for com, sei lá, crossfit, com Hyrox, que agora entrou nessa história, né? Então tem várias possibilidades que você tem para não causar lesão. Agora, depende do que você quer de esporte principal, né? Você quer fazer o fortalecimento como esporte principal? Isso é uma história. Você quer fazer o fortalecimento como prevenção para o triatlon? É outra história. Então, eu acho que tem que só se adequar com isso, mas que o fortalecimento, de uma maneira geral, ele é importante para não ter lesão. Eu acho que isso é uma questão que não tem discussão, na minha opinião, né? Até manutenção de massa muscular, conforme a gente vai ficando um pouco mais... Beto, você sabe Então, quantos era por cento isso que eu ia falar. Você perde de massa muscular por década? 10%? Eu sei. Isso é importante. Por década, 10%. É um 10%, por ano, depois dos 40, Então, é isso? assim, você tá com quantos mesmo, Betão? 50. Agora? 82? Já foi 10. Já foi 10. Já foi 10 facinho aí. Não, vai, fácil. Então, Você ganhou 10, né? Mas não Mas de o- músculo, né? Tem esse ponto aí. Não, mas eu acho que eu ia falar isso até, né? Da musculação. Eu acho que, cara, até os 30, se você fizer ou não fizer, não muda nada. Depois dos 40, é bom fazer. Agora, na idade que eu tô, meu amigo, é fazer porque, faz muita diferença. Eu pra mim, depois dos 45, assim, eu percebo que faz muita diferença. Você já tá fazendo exercícios calistênicos, Betão? Não. Ah, lá vai. Eu sabia Não, que ele ia entrar calistenia. nisso, Vandeira. Ele quer chegar em mim agora. Mas é um exercício, mas eu vou te falar. Ele quer chegar em mim, ele quer me Vocês atacar, sabem- você tá Eu vendo, vou né? te falar, você sabe o quem Serginho faz? melhorou muito com isso. Sabe quem né? faz calistenia? É. O Felipe, meu filho mais novo. Ó, hein? Ó. O Lucas faz às vezes também. O Lucas é mais preguiçoso que o Fê. O Lucas faz natação. Mas o Felipe, o Dudu e o Henrico, que são meus sobrinhos, eles baixaram um aplicativo lá, eles fazem em Estão casa. fazendo, olha lá que legal. Não vão pra praia no Vou em te janeiro, levar um né? dia lá. Um dia eu te Moleque, vou pra pegar praia no em parque, você vai lá janeiro. A minha comigo lá. última experiência... Vou te botar nas Eu argolas. vou falar, uma vez eu fui fazer... Eu vou contar Mas ele faz no chão, né? Nada de argola. Vou contar um caos pra vocês. Eu fui fazer uma vez crossfit. E talvez, pelo menos naquela época que eu fui, você tem que fazer uma aula. E naquele tempo, sei lá, WOD. sei lá, fui lá fazer e assim, fiz lá os exercícios, né? Faz abdômen com a perninha assim, sai correndo na rua, parece uns loucos, volta, faz abdômen, sai correndo lá dentro, vai, uma puta loucura lá. Cara, e aí o professor antes, ele perguntou, faz tempo que você não faz atividade? Eu falei, faz tempo, faz uns 2 anos e meio, eu tô parado, eu fazia triatlon e tal, não faço mais e tal. Fiz lá um negócio lá, né, com o tempo rolando lá, acho que 20 minutos, sei lá que tempo que foi aquilo. Eu fiquei dolorido 5 dias. Mas é óbvio. Ou seja, voltei lá, não voltei, perderam um baita atleta de crossfit. Falta de adaptação. Agora ele vai pro Hyrox. Eu vou... Não, mas, Ele vai. cara, mas a musculação, é que a musculação, ela tem um ponto que é complicado, porque assim, a cada 45 dias eu mudo a série da musculação. Você mudou a série da musculação, no outro dia você tá dolorido. Você pode fazer, você faz direitinho, cara, mudou, agora você vai fazer, você fazia o avanço pra frente, agora você faz o pra trás, pronto. Vai doer no outro dia um ponto que não doía antes. A musculação tem isso, mas ela tem os efeitos benéficos, né, cara? É que a atleta não quer fazer muitas vezes por isso. Vai doer, vai atrapalhar meu treino da corrida de amanhã. Mas vai garantir o seu treino da corrida daqui 10 anos. Essa E que tem é o tempo também, né? O triatleta, o ele difícil é às isso. vezes tem uma questão de tempo e ele é muito focado, ele esquece, né? Então assim, ele é muito focado no quê? O que é o triatlon? É nadar, pedalar e correr. Então eu vou nadar, pedalar e correr. Sim, sim. Né? Ele não quer fazer os acessórios. Eu né? faço musculação, eu já conversei com o Vander sobre isso, como complemento, mas eu faço, você fica tirando sarro, eu faço calistenia, aliás, abraço pro PH, meu professor, a gente faz 2 vezes por semana. O cara fazia calistenia, aula de alongamento Tô fazendo... com o Vinícius. Não, calma. É tudo isso daí que ele faz. E a calistenia, a gente já conversou sobre isso, ela trabalha, de novo, quem é o expert é ele aqui,
trabalha a nossa musculatura de uma forma diferente da musculação também, né? Sim. Você trabalha muito em isometria. Eu lembro quando eu comecei, Betão, eu falava assim, o cara me deu um exercício básico, eu não conseguia, a flexão de braço, o negócio, eu falava, eu me sinto retardado aqui que eu não consigo fazer isso, eu não conseguia fazer 2 barras, é um negócio, porque a gente não fortalece isso, e aí você entende vai perdendo, né? o quanto você perde e que na musculação você não consegue tudo, óbvio, você consegue muitos benefícios, mas então eu acho que diferente realmente o gesto, enfim, uma série de questões. eu acho que a calistenia ela me ajudou realmente bastante para o que eu faço. Eu tenho, graças a Deus, estou conseguindo executar as provas que eu faço até de longa distância. Termino cansado, termino isso aqui, mas assim, não estou tendo lesões por esse fortalecimento da calistenia junto, combinado com a musculação, né? Porque você tem muito impacto quadril, glúteo, lombar ali, mesmo perna, tudo, e esse trabalho ajuda muito. Mas assim, não estou aqui fazendo uma apologia e falando para todo mundo fazer calistenia. Acho que cada um tem que procurar o seu melhor e ver o que funciona. Para mim, como você chegou na calistenia? Eu cheguei na calistenia porque eu estava já, enfim, até conversando muito com o Vander antes, eu estava tendo uma série de dificuldades de força, de ganho de força, e aí começou a aparecer para mim algumas pessoas que eu conhecia fazendo, você precisa experimentar, poxa, eu olhava pro cara, o cara não se machucava mais, estava ficando mais forte, emagrecia, putz, isso aí é interessante. Aí fui fazer uma aula, de novo, me senti um retardado, que falei, cara, não vou conseguir, isso aqui não é para mim. Aí o cara falou, você tem que ter calma, que você vai evoluindo aos poucos e realmente vai. Só que daí o ganho de força e a mudança de postura que eu senti na corrida e você pega uma prova longa, você sabe disso no Ironman ou numa maratona, a gente vai curvando no final, né? E eu acho sentando no quadril, vai sentando no quadril, não sei o que. Eu Fale por vocês, tá? Vai sentando no quadril, sentando no quadril. Esses mortos aí. E eu acho que eu acho que essa parte de também, você me perguntou como que eu saí nisso. Eu sempre, quando eu fazia musculação, eu ficava com preguiça. Todo mundo deixa o abdômen para fazer no final, né? Ou a lombar. E eu falava, puta, não tô com saco. Eu acabava pulando muito na musculação isso. E aí eu falei, não, calistenia, cara, eu vou trabalhar direto, a aula inteira isso. Então é isso que eu vou fazer. Já que eu não tenho saco de fazer na musculação, trabalhar lombar, né? E trabalhar a parte de core, eu vou fazer lá. E aí eu fazia isso. Eu trabalho na calistenia toda essa parte. E musculação, eu trabalho a parte, o restante, que talvez eu não trabalhe tanto na calistenia, que até tem, né? Tem pistol, tem essas coisas, mas você não... O quê? Pistol. Que é Pistol é quando você fica nas 2 pernas, você recolhe uma perna e você faz o agachamento passando 90 graus com uma perna só. Você faz os agachamentos. Então, você tem movimentos de perna que você faz agachamentos que são calistenia. A calistenia nada mais é do que você... A gente está fazendo um programa sobre calistenia aqui, né? Sobre você usar o peso do seu próprio corpo. Ponto. Qualquer flexão... Aí está bem pra caramba. Vai ser pesado. Vai ser pesado. Você acha que você faz uma barra hoje? Claro que não. Uma barra eu faço. Uma flexão de braço. Não, quantas? Uns 5, 6, 7. Então. Mas, deixa eu voltar pro tema aqui. Aquela lesão, porque eu vou falar de lesão, que a gente tem aquela dorzinha. Momento consulta. Não, dorzinha. Ele já fez uma lá fora. Não, já fiz uma lá fora. A consulta já fiz. Você tem aquela dorzinha que ela dói quando você tá frio. Aí quando você esquenta, para de doer. Aí você faz o treino, você nem lembra mais. E você vai e quando você para e você volta, esfria, aquele velho, né? Você vê, tá duro, né? Aí então, e você vai postergando, né? Quando que é o momento de... vai levando até onde der, ou já, sentiu aquela dorzinha, mesmo que aqueceu e parou de doer, já dá uma ligada pro médico, faz um examezinho. A história da Ou é o medo de parar também, né? Que a gente não liga pro médico, né? Vou ligar até cair a perna. E quando não cair, eu não vou ligar. É a história da dor crônica, né? E como não atrapalha a atividade, né, principal, a gente negligencia, né? Fala assim, não precisa. Mas é importante, pelo menos, ter uma consulta e passar para fazer um exame de imagem para entender. Pode ser que não tenha nada. E não é incomum também, tá? Mas é importante saber e documentar para ver se não tem uma lesão que está começando ali e que, de repente, vai te dar um problema ainda maior se você continuar, né? Então, essas dores crônicas, elas são importantes de serem investigadas.
são importantes de saber e documentar com o exame de imagem para não ter um problema maior lá na frente. Teve alguma lesão que você não teve ainda? Porque você está há muito tempo nisso, né, Betão? Não, mas você sabe que eu tive pouca lesão, Wagner. Eu não sou. Até pelo fato de também ser sempre muito CDF com os treinos, assim, eu sempre fui o cara do hoje é leve, entendeu? Então eu sempre respeitei muito isso. Mas eu tive assim, fora a ruptura de músculo, que não é uma coisa que não é uma lesão de, assim, eu tive uma tendinite no bíceps femoral, tive uma tendinite na pata de ganso, tive uma inflamação do calcanhar, tendão calcanhar comum, e só, assim, de lesão, assim, que fala, não, que teve que parar, mas nunca tive. As lesões que todo mundo fala, né, pô, fascite plantar eu tive, mas, já tive, muito sim, não ficou muito rápido de curar, mas nunca tive as lesões de canelite, banda iliotibial, né, aquele joelho do corredor, essas coisas eu nunca tive muito, assim. Mas acho que também por isso, porque por saber sempre respeitar muito assim, também sempre fui esse cara de, tá doendo? Sim. Já, vamos ver e tal. E quando eu tive lesão, eu sempre fui o cara de fazer o seguinte, já que é pra cuidar, vamos cuidar uma vez, cuidar direito pra cuidar uma vez só. Claro. Então eu nunca tive recidiva muito de lesão, assim. Sim. Isso foi, mas eu tive pouca lesão. O te deu longevidade, né? E tá dando. Tá dando. Qual é a tua opinião, também, eu queria saber a tua opinião, sobre... Virou moda agora a história do recovery, né? A gente vê por aí... Eu cuido bastante, né? Porque eu uso muito meu corpo, então, assim, abertamente eu faço mesmo para me recuperar, porque senão eu acho que quando eu não faço eu sinto. Mas assim, a gente tem aí uma série de tratamentos como, sei lá, tem a bota de compressão que tá aí, tem os cold plunges, né? Que são os banhos gelados, enfim, tem um monte de coisa. Agora veio, né, a história do infrared, do infravermelho, que dizem que agora não é tão importante, né, o gelo, o mais importante é o calor, e cada hora vem uma coisa, né? Qual é a sua opinião sobre a parte de recuperação também, mais do que na prevenção, inclusive, a gente está falando sobre lesões, né? Aquela pessoa que... Porque se a gente olhar lá atrás, né, as pessoas que faziam já triatlon quando... Bom, eu, Betão, a gente começou lá em 96, 97, né? O moleque faz tempo já. O pessoal não fazia muito recovery, era pouca coisa, assim, não tinha tudo isso, né? Tinha nada. Mas hoje tem muito, né? Qual é a tua opinião sobre cuidar depois e sobre esses tratamentos, assim, de recovery? Eu acho que a gente não pode pensar em recovery se não pensar também no principal, na minha opinião, que é o sono. Esse é o principal recovery. Os outros aparelhos que vêm, como a bota de compressão e tudo, o gelo, a crioterapia, a história do calor, né? Que você também, a história da sauna está envolvida com isso, em recuperação, o contraste de gelo com sauna, a história de mobilização do grupo muscular, a fisioterapia esportiva no pós, para você mobilizar aquele grupo muscular e ajudar no acúmulo de ácido lático ou coisas desse tipo para que não tenham lesões ou sobrecargas. Isso tudo ajuda, mas a gente sempre tem que pensar em coisas básicas. Eu acho que a história do sono é o mais importante e o resto que a gente tem relacionado a isso sempre vai aparecer algo e muda, né, a tática, né, para que melhore a situação de recovery e recuperação muscular desse atleta, né? Mas eu acredito que são coisas importantes, melhorou muito em termos de lesão. É válido, né? Mas válido. Assim, o básico, como a gente falou, 1, 2, 3 lá, 1, 2, 3 dormir bem, né? Comer bem, né? bem. Você fazer o básico, e aí depois você pode colocar algumas coisas alternativas, como se você tiver possibilidade. Que são as coisas alternativas? Defina. Não, como eu falei, assim, fazer uma bota de compressão, fazer um banho gelado, um contraste na sauna, quer dizer, até coisas que vão te ajudar, mas também vão te fazer se sentir bem, né? Se sentir aliviado, relaxado, porque também a gente está falando de corpo aqui, mas a gente pode começar a entrar numa discussão também muito de mental, né? Porque muitas vezes a lesão ou outras coisas que acontecem não vêm só da questão do corpo, né? Elas vêm de um estresse, né? É uma noite mal dormida,
né? Você mesmo já falou, Vagnão, que assim, tem atletas que naquele dia ele tem que performar ali, mas como que a pessoa vai treinar se a cabeça dele tá cheia de coisa, né? Você até falou uma vez num programa um negócio bem interessante que não era, como que você falou? A carga da vida. A carga da vida, né? Que é isso, carga né? de vida. Carga de vida. Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui. E você como paciente, Wander? Essa que eu quero saber. Como atleta. Como atleta paciente. Como atleta. Aqui é que eu quero saber. Quem cuida de você? Você respeita, você faz, não, puta, dá uma dorzinha, acho que eu vou dar uma segurada. A cara dele tá vermelha. Vou dar uma segurada, tô com uma lesão, vou cancelar essa prova então aqui. essa pergunta tinha que ser nas cartas, né? Você já adiantou essa letra. Como é o Wander paciente? Olha, eu Atleta e paciente, né? eu tento entender a minha dor, né? E saber até onde eu posso. Na maioria das vezes, a gente, como atleta, tenta um pouco mais. Tenta ver como é que funciona isso, se realmente aquela situação é algo de lesão. Mas eu tento segurar quando eu tenho uma situação de dor que me tira, por exemplo, a mecânica de corrida. Só, cara, tá errado. Você tem que alguma coisa tá mancar, errada. Não precisa, né? Então, eu olho isso, eu tô vendo o Vagnão tá me olhando, tá difícil, meu técnico tá... Vagnão, você poderia olhar pra lá, por favor? Tá rolando uma pressão. Mas é assim, eu tento entender um pouco até onde eu posso. E às vezes eu recuo. Hoje, mais do que antes, quando eu comecei, né? Que é a história do iniciante, né? O iniciante, ele acelera e quer estar bom e acabou e tal. Mas quando você já passou um tempo e já fez algumas besteiras, né? Mesmo sendo médico, a gente acaba negligenciando algumas coisas. Eu vou contar um Caos. Começou, né? Vou contar mais um. O Wander tinha uma época que eu passava os treinos pra ele. Agora é o Wander, né? Não é o doutor Wander. É o Wander. O Wander. Abaixa o microfone um pouquinho. Wander. Vamos lá, que a gente quer escutar. O doutor Wander já foi. Agora Agora estamos é o falando do Wander mesmo. Vamos lascar o pau. E aí, o que acontece? Ele me falava assim, falei, Wander, o que aconteceu aqui? Porque eu desço de escada todos os dias. Assim. Eu falei, tá bom, mas quantos andares a gente tá falando? 48. Não, tipo assim, cara, quantos andares você sobe e desce? Não, porque tem que descer, porque elevador não dá, eu tenho que atender o paciente, visitar o paciente, volto ao centro. Cara, era assim, 50 andares no dia. Eu falei, Wander, não dá. Não tem como, consigo mensurar isso. Ele morava em Dubai, praticamente. Eu subi aquele prédio de Dubai lá. Mas aí, eu ficava o dia inteiro subindo e descendo, eu tô cansado. Eu falei, porra, usa o elevador, não, mas... E aí o sapato dele, como é que era o sapato? Nessa pegada aí, nesse estilo aí. Bico fino. Sapato estiloso, tal de médico. Sola de madeira. Teve Dá uma... pra você pôr um tênis? Não. Teve uma fase que eu falei, cara, eu não tô conseguindo fazer o fortalecimento. Isso lá atrás, né? E aí eu falei, tava no hospital, e aí os elevadores demoravam e tal. Eu falei, vou fazer tudo de escada. E aí eu comecei, subia e descia, subia e descia. E aí essa história dava, sei lá, 60 andares. Era muita coisa mesmo. Por dia. E aí eu falei, nossa, Wagner, eu tô ficando cansado, eu acho que eu tô dormindo bem, mas... Ele falou, mas o que você tá fazendo? Daí eu falei, tem uma coisa que eu faço que eu não sei se é isso. Não sabe se é talvez, pode ser. Talvez seja isso. Aí foi essa época de subir escada no hospital. Nossa, mas eu parei com isso e resolveu. Tá vendo? Que coisa. Depois o técnico... Quem poderia imaginar? É o técnico que é ruim. Foi uma época que eu achava que ia ser bom pra mim em termos de fortalecimento e, nossa, tava acabando comigo. O que vamos agora? Bom, já fomos um momento roda presa aqui. Já foi. Esse é o momento roda presa. Esse já foi o roda presa, dos 60 andares de escada dele, entendi. 60 andares Eu queria o momento penalty box, então, por favor. Cartinha, tem que cartinha? o Wander ainda não passou pelo penalty box. Como é que funciona isso aí, hein? Momento penalty box, você tem 3 cartas. É o tricolor aqui que a gente tem, um tricolore. E cada uma delas tem um número. E conforme o número que você tirar, você vai responder uma determinada pergunta, mas não é uma pergunta normal, né, Wagner? O que é essa pergunta? É uma pergunta um pouquinho mais ácida, mais polêmica. Que você não poderá... Você não deverá pular, mas se for pular, você pode escolher um dos integrantes aqui para responder. Qual vai ser? Vou escolher, então. Vou escolher a vermelha. Vermelha. Uma. Pergunta número 1.
Puta, tem várias boas aqui, meu. Tá ruim de escolher uma. Manda umas duas, né? Assim, pra... Pode mandar. Não, tem uma lá. aqui que eu gostei. Pode mandar. Mas aqui o que você mais odeia ouvir de atleta lesionado? Cara, tem uma coisa que acontece muito, que é assim, o cara marca essa consulta, ele liga, tal, posso passar hoje, dou um jeito, a gente vai lá pra consulta, e aí ele fala, eu me machuquei já faz 3 meses, e a minha prova é daqui 2 dias. Putz. Como que eu posso resolver isso? Então, essa hora você fala, cara, não é assim. Você podia ter passado antes, tal. Tem coisa que a gente até consegue ajudar, mas o problema é a urgência. E aí me coloca numa situação do tipo assim, mas você é triatleta e você conhece, você sabe a prova, tal. Não dá para fazer essa prova daqui 2 dias? Eu falei, então, não é bem assim, a gente vai ter que conversar. Então, isso acontece muito. Mais uma? Você sabe que eu achei quando ele falou assim, sabe uma coisa que o cara liga, marca, não sei o que lá, eu falo assim, vai desabafar e desmarca a porra do negócio. Faltou um pouco, falei, não, E desmarca. Faz Esse mais cruel. uma aí, Mais Betão. uma? Mais uma. Faz mais uma. Crossfit e triatlo. Combinam? Dá pra combinar os dois? É mais ou menos o que a gente tinha conversado, né? Depende do objetivo desse atleta. Não adianta, ele não vai querer, na minha opinião, é difícil ele ter uma intensidade grande no CrossFit e conseguir fazer o triatlon de maneira adequada. Então, é importante ter o fortalecimento que a gente falou, e cada um tem o seu, tem a calistenia, tem o CrossFit, tem o Hyrox, mas ele tem que ter um objetivo na minha cabeça. Então, ou pelo menos uma situação A e uma situação B. Ter as 2 situações A, eu acho que não vai funcionar tão bem. Mas o CrossFit é uma atividade que exige força, né? Então, é importante como fortalecimento, mas eu acredito que não dá para ser feito de uma maneira nas duas Focado das 100% duas nos plataformas dois, A. Eu acho que não vai dar certo. Beleza. Você já fez CrossFit, Betão? Não. Não? Você não gosta? E calistenia? Não gosto de treinar sem camisa. CrossFit Não tem que gosto de treinar treinar sem E camisa. calistenia, você já fez? Não. O Vagnão tá treinando sem camisa agora lá em Boulder. Tá sucesso. Tá treinando lá? T-shirt preto ou camuflado e Eu não treinar tô sem nem camisa. Eu não treinando tenho muito nenhum mais. dos dois. Sem camisa eu não fico nem dentro de casa, mais de vergonha. Pra Eu vou tomar na mundiar rua. agora. Beleza, é isso? É isso. Então, vamos lá. Vamos agradecer o Vander Agradecer aí o por Vander. mais essa participação. Com essa participação, ele se torna um sócio vitalício, pagando recebe um o boleto de quanto? Recebe o boleto a partir do próximo mês na casa dele. As suas redes sociais, Vander, por favor. O Instagram, que eu acho que é o mais frequentado, @drvanderama com W. Beleza. E lá dá para me achar nas outras possibilidades de consultório, consultas, estou à disposição. E a gente sempre está tratando os atletas aí. Procure o Vander com antecedência. Não procura ele Na faltando... semana da prova, ele vai ficar faltando putão. 2 dias da prova, ele não vai te atender. Não vai te atender. Não, ele vai te atender. atender, mas vai ficar... Sabe o que é? Pô, você deveria... Ele vai te atender, mas não vai falar o que você Não quer vai dar ouvir. tempo. Esse é que é o problema. Talvez não seja uma boa Beleza? solução. Galera, é isso. Segue a gente nas redes sociais. Dá o like lá no vídeo, compartilha, curte, manda sugestão de pauta. E que você faz uma interação legal com a gente aqui. E A não gente tá custa aqui dar o like, né? pra fazer Betão? aqui. Não Pô, custa dá dar o like. Você tá vendo o pô. vídeo, é só dar o cliquezinho ali. Dá um cliquezinho, ajuda nós. Beleza? Tá bom? É isso, valeu. Valeu! Valeu! Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.